Vamos lá, galera. Eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo sobre algumas coisas nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, não só pandêmica, mas como país, como economia, como mundo. E o mundo tem vivido um caos que a gente não entende. O mundo tem vivido uma sujeira, um lixo de mortes, tem vivido um lixo de pessoas falando coisas que não vai agregar para ninguém. Então, já começa a ligar o seu filtro espiritual aí para tudo aquilo que você está ouvindo aí fora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele nos dá isso, ele coloca isso ao nosso entendimento, e quando a gente entende que a gente precisa filtrar aquilo que realmente vai agregar os nossos corações e vai expandir o reino de Deus até mesmo dentro de nós, Deus ele se faz presente. Vamos lá, vamos ler a Bíblia? Vamos para a Bíblia aí. Se você não conseguir, eu vou lendo aqui, mas você acompanha aí comigo, tá bom? Eu vou abrir em Números, abre comigo aí Números 6, 22, do 22 ao 27. A gente vai ler aí. Eu abri errado aqui, calma aí. Número 6, tá? Número 6, do 22 ao 27. O tema desse texto é a bênção sacerdotal. Moisés, ele recebeu isso de Deus e derramou essa bênção sobre Arão, para que Arão ele expandisse para todos os israelitas. Ele derramou sobre Arão, para que Arão derramasse essa bênção sobre o seu povo, e o povo seria abençoado, e a partir daquilo o povo honraria o nome de Deus através daquela bênção. Então a gente vai destrinchar um pouquinho essa palavra hoje para que você entenda isso. Então vamos ler ele todo e depois a gente vai indo por tópicos, beleza? Número 6, 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e os seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Vamos lá. Como eu já disse, Moisés depositou isso sobre Arão, para que Arão liberasse sobre o povo essa bênção. E essa é uma bênção que já vem desde os tempos de Moisés e até hoje, ao fim de uma reunião, ao fim de uma comunhão entre irmãos, de uma comunhão entre igreja, o pastor, que é o cabeça da igreja, ele libera isso, assim como Arão, ele é posto como um profeta sobre a igreja e libera a bênção sacerdotal assim que termina, para que o povo engrandeça o nome do Senhor a partir daquilo. Então vamos ler a partir do primeiro. No verso 24 ele fala: o Senhor te abençoe e te guarde. Sabe? Em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo todo esse caos e muitas vezes não entendem a questão do o Senhor te abençoe e te guarde. Você entende que a todo momento Jesus ele zela por nós, Deus zela por nós, aonde quer que nós estejamos, se nós estamos ligados em Deus, a todo momento a bênção do Senhor é sobre as nossas vidas. E mediante a isso, o Senhor te abençoa, além de te abençoar, Ele ainda te guarda. Então, por onde quer que você ande, as asas de proteção do Espírito Santo sempre estão sobre você. E muitas vezes a gente esquece isso, porque a gente vê o caos aí fora, a gente vê pessoas morrendo, a televisão fala mais sobre as mortes do que sobre vida. E se você for ver o número, claro que não agora, mas quando você puder puxar aí esses dados do coronavírus, o número de mortes é muito grande. Sim, nós temos que se preocupar. Mas você já viu o tanto de número que é de pessoas salvas? Então
1000 vezes maior do que se numa cidade tem 1000 pessoas, 200 morreram. Dessas 200, 600 já foram curadas. Então é aí que eu te digo, independente de tudo aquilo que Deus, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, Deus, Ele te abençoa e mediante a isso Ele te guarda sobre tudo aquilo que o mundo está acontecendo. Se você estabelece o reino de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, Deus te guarda a todo momento, guarda a sua família, guarda a sua casa, guarda o seu trabalho e guarda todos aqueles que estão à sua volta. E muitas vezes a gente acha balela orar e abençoar um amigo, ou a gente não faz isso. Esses dias mesmo eu estava na empresa e eu sou conferente na minha empresa, e na hora que eu fui liberar o motorista, eu entreguei o checklist para ele poder seguir viagem. E quando eu entreguei, eu falei: rapaz, irmão, Deus abençoe. Aí eu falei: meu Deus, por que eu falei isso? Mas ele respondeu amém. E eu não sei se ele era cristão ou não, mas você entende que essa palavra, as palavras de Cristo, constrangem as pessoas e façam com que elas reflitam naquilo. Porque quando você libera um Deus abençoe, a pessoa vai falar: caramba, ele liberou algo sobre mim, será que eu devo receber ou não? E é isso que a gente tem que fazer. Nós, como os filhos, devemos levar aquilo que a gente tem para os outros, independente se as pessoas vão responder negativamente ou positivamente. Nós, como filhos, devemos liberar. A nossa missão aqui na terra é sermos semente para outras pessoas. E após isso, no verso 25, o Senhor fala: o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda graça. Aqui pra mim, eu fui estudar esse pedacinho da palavra, e ele fala sobre: o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E isso nada mais é do que o Senhor mostra a sua bondade para contigo. Então, se Deus nos abençoa e ao mesmo tempo que Ele guarda, como nós não conseguimos ver com que Ele volta os seus olhos para nós e ainda assim mostra a sua bondade? Porque a todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. A toda manhã, quando nós acordamos, muitas vezes a gente se esquece de agradecer pelo respirar do dia, mas as misericórdias do Senhor foram renovadas, e assim completa a palavra, que Ele continua nos abençoando, Ele continua nos guardando, e a todos os dias Ele nos mostra a sua bondade com um sopro de vida. Você entende isso? Você entende que a todo momento, que a todo dia, só de você estar respirando, de você estar podendo ver essa live agora, o Espírito Santo já está mostrando a bondade dele sobre a sua vida. Ele já está derramando graça sobre a sua vida. Porque é o que ele fala, a seguinte: ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Graça foi algo que nós não merecemos, e mesmo nós não merecendo tudo isso, Ele ainda assim deposita sobre nós. Filhos que erramos, filhos que muitas vezes não são corretos com o coração do Senhor, mas ainda assim Deus renova as misericórdias dEle e a graça dEle é estabelecida sobre as nossas vidas. Então entenda isso, meu querido. Entenda que a todo momento Deus, Ele está te abençoando. A todo momento Ele está te guardando. A todo momento Ele mostra a sua bondade, deposita a sua bondade sobre você. A todo momento Ele está depositando graça sobre a sua vida. Amém? E mais para frente ele fala: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volta para ti o seu rosto e te dê a paz. Sabe, o verso 26 ele fala: o Senhor volta para ti o seu rosto e te dê a paz. Cara, já pararam para pensar que nós, como seres humanos, chamamos a atenção de Jesus de alguma forma? Eu quero ler um outro texto com você, só para você estar ciente disso. Se você puder abrir ou não, mas eu vou ler para você. Salmos 8, 3 e 4. A gente vai abrir aqui rapidinho. Salmos 8, o verso 3 e o verso 4. Ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto. Isso é um anjo perguntando para Deus, não indagando, mas perguntando. Eu pergunto: quem é o homem
para que ele te importes. O Filho do Homem para que ele te preocupes. Cara, você já parou para pensar que um anjo que está no céu, cara, ele imagina toda a soberania do céu, tudo aquilo que a gente tem manifestado para poder viver lá no céu. E o anjo já estando lá, já aproveitando, já se deleitando do céu, de todas as coisas que o céu proporciona, ele ainda assim ele é incomodado porque Deus, mesmo com toda aquela grandeza, mesmo com toda a soberania, o homem ainda chama a atenção de Deus. Porque imagina você ter uma pessoa, você está sentado num trono, e você tem pessoas adorando para você, gritando seu nome, e mesmo assim, aquilo ainda assim não te chama atenção. E a única coisa não, mas a grande coisa que chama atenção é a obra e a criação perfeita dele, que é o homem feito aqui na terra. Então, quando Deus estabelece o homem na terra, é a partir do momento que esse start, Deus ele começa a olhar para o homem e de alguma forma o homem chama a atenção dele. Então, o verso em Salmos vai dizer assim, calma aí. Salmos vai dizer: o Senhor volta o seu rosto para ti e te dê a paz. Então a todo momento, o Deus todo soberano, aquele que fez os céus e a terra, Criador do universo, ele tem toda a grandeza do mundo, ainda assim é chamado a atenção por aquilo que você faz. E seguinte, ele fala assim: ele volta o seu rosto sobre ti e te dá a paz. Pedro no barco, quando ele tá muito, a tempestade tá daquele jeito e Deus aparece para ele no mar e Pedro lhe fala assim: Jesus, se realmente é você, me faça ir até você. E Jesus fala: venha, Pedro, desce do barco e vem ao meu encontro. E a todo momento, eu vou ler de novo com vocês Salmos. O Senhor volta para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, Pedro no barco, ele vai ao encontro de Jesus e aquela coragem toma conta dele, ele está indo de encontro, pisando sobre as águas, mas a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus, ele perde a paz. E é aí que ele perde toda a estrutura dele e começa a afundar. E o porquê que ele perdeu isso? Porque ele não usou da fé dele. Ele não usou da fé de que Cristo sempre estava olhando por ele, de que Cristo sempre estava o abençoando a todo caminho. Cristo estava o guardando, Cristo estava o abençoando. Só que a partir do momento que ele tirou os olhos de Cristo, aquilo já não fez mais sentido. Porque ele perdeu a paz que Cristo depositou sobre a vida dele. Imagina você estar de frente com Jesus. Toda a fé que é tomada, tudo que a gente conhece, toda a grandeza que Cristo deu, que Cristo colocou sobre o nome de Jesus, você perde a fé diante do próprio Cristo. Você somente perde a fé dele. Ou você somente sai do foco daquilo que ele quer para a sua vida quando você tira os olhos dele. Já parou para pensar que quando você está certinho indo na igreja, ou participando das lives, ou até mesmo você está indo ao encontro de Jesus, sempre em intimidade, independente agora no tempo da quarentena, você sempre está no seu quarto buscando. Já parou para pensar que sempre que você está, a sua fé sempre está firmada e aquilo está erguendo e está fervorando o seu coração, mas a partir do momento que você não faz, aquilo parece não fazer mais sentido. Porque quando você para de fazer aquilo, outras coisas roubam a sua atenção de olhar para Cristo. E a partir do momento que você para de olhar para Cristo, você perde o chão. Você começa a afundar. E aí é que está a chave da coisa. Está na hora da gente se levantar em meio ao caos. Está na hora de nós sermos semente. Isso nós só vamos conseguir isso quando nós olharmos para Jesus. Quando nós realmente entendermos que é Ele que nós temos que olhar e é Ele quem vai nos conceder a paz. Então, recapitulando tudo. Deus, Ele sempre te abençoa e te guarda. Deus sempre está ao redor te protegendo. E Ele ainda assim faz brilhar o teu rosto e te concede graça. Ele
te dá algo que você não merece, e mesmo assim as misericórdias dele têm se renovado todos os dias da nossa vida. E muitas vezes a gente não entende isso, cara. Eu vou contar algo que eu vivi esses dias. Eu tava na minha empresa domingo, era um fechamento. Eu não quero expor esse amigo, mas eu tava na empresa e domingo foi bem parado. A gente achou que ia ter muita coisa, mas por ser fechamento de mês, era dia 31 do mês. E tinha muita coisa acontecendo, só que lá na empresa estava parado. Só que mesmo assim a gente foi trabalhar, cumprindo o que eles tinham planejado. E aí eu comecei a andar pela empresa, como não tinha nada, eu comecei a refletir no Senhor. E eu tenho um amigo que, não que todo mundo não goste dele, não quero expor ele aqui, mas aquele amigo que faz umas piadas na hora errada, que muitas vezes fala quando não quer. Muitas vezes eu já fui esse cara, melhorei muito, graças a Deus. Mas assim, sabe aquele cara que muitas vezes as pessoas não querem por perto? Eu comecei a olhar para ele de longe e falei: Jesus, o que o Senhor quer falar comigo, Pai? Eu comecei a olhar por ele e comecei a olhar e orar: Jesus, fala o que você quer falar, por favor, eu preciso ouvir sua voz mediante a isso. E aí quando eu estava olhando firmemente para ele, assim, ele não estava percebendo o que ele estava fazendo, ele estava com atenção em outra coisa. Eu comecei a chorar e ter uma compaixão por ele. E eu falei: Jesus, o que é isso, cara? Eu estou dentro da empresa, um monte de gente passando aqui, que as pessoas vão ver eu chorando aqui, vão falar que eu sou frágil, que um homem não chora, como assim, cara? E eu falei: Jesus Cristo, o porquê que eu estou chorando no meio da empresa? Você consegue me explicar isso? Esse olhar de compaixão? E é aí que tá. Quando Deus ele deposita a bênção sacerdotal sobre nós, nós devemos ter em vida isso. Nós devemos abençoar as pessoas, nós devemos derramar graça sobre as pessoas. E a graça é algo que as pessoas não merecem. Imagina você depositar sobre uma pessoa que ninguém gosta um amor que ela nunca teve. O quanto isso vai ser mudança na vida de uma pessoa. O quanto isso vai ser chave para que a pessoa mude daquilo que ela era para um novo ser. Para uma nova pessoa, algo que ela nunca foi, e ela vai ser uma nova pessoa a partir daquele amor que você depositou sobre ela. Amém. E cara, isso foi me constrangendo, e foi desde então que Deus foi ministrando isso no meu coração, desde então. E a única coisa que ligou tudo isso é o que está escrito em Filipenses. Deus, ele deu um nome a Jesus, e Jesus, por ser puro, simples e obediente, e ter cumprido o propósito de cruz, Amém. Ele deu um nome para Jesus que está sobre todo nome, sobre todo poder. Aleluia. Então imagina tudo isso que a gente ministrou aqui agora. Se nós não olharmos para Jesus, nós não temos como ter outros olhos do que não ser as trevas, do que não ter medo, do que não só ver a enfermidade, do que só ver aquilo que o mundo vê, o que o inimigo quer mostrar para você. Ele coloca uma escama nos seus olhos e tudo que você vê é trevas. Não sei se você já viu Stranger Things. Eu tava vendo essa semana com a minha irmã, uma última temporada. E essa série ela fala sobre dois mundos, e ele tem um mundo paralelo que é igualzinho ao mundo natural. Só que ele é totalmente em trevas. Ele é igualzinho. Se ele tem um celular, no mundo invertido ele vai ser esse celular totalmente podre. Do mesmo jeito que você está me vendo aqui agora, com certeza se fosse num mundo paralelo você estaria vendo um caos. Você ia até vendo fogo passando para um lado, meteoro caindo, a mesma coisa que a visão do inferno, cara. E eu declaro que a gente não vai viver isso, e o mundo só vai acontecer isso a partir do momento que Jesus buscar sua noiva, que é eu e você. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, cara, nós precisamos pregar o Jesus pregado na cruz. Aleluia. Nós precisamos pregar o Cristo que morreu por mim e por você, que nos concedeu graça, que nos concedeu a bênção, que nos concedeu intimidade com o Pai de uma forma que nós nunca tivemos, que o ser humano não teve. Imagina Abraão naquele tempo lá, sofrendo no deserto com o povo, e mesmo assim, a enfermidade vinha,
A fome vinha, as vestes vinha, a força que não tinha para poder continuar a sentido da nova Canaã. Imagina isso tudo sem recurso. Porque hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem remédio, hoje a gente tem, sei lá, luz. Muitas vezes pode ter países que não são desenvolvidos, que não tem tanto desse recurso que nós, mas o mundo evoluiu e o ser humano conseguiu criar recursos para toda essa falta que o povo teve lá atrás. Mas imagina lá, sem recurso nenhum. Imagina você ter que hoje caminhar, sei lá, de Mogi até Minas Gerais descalço. E aí? No frio, sem roupa, sem veste. E mesmo assim acreditando numa promessa que Jesus, ele daria uma nova terra, uma nova Canaã. E não tem como a gente fazer outra coisa a não ser olhar para Jesus nesse momento. Não tem como a gente fazer outra coisa em meio ao caos do que olhar para o nome de Jesus. Ele fala, em meu nome vocês curarão os enfermos. Em meu nome vocês farão milagres. Em meu nome os mortos ressuscitarão. Em meu nome vocês farão maravilhas e feitos que nem mesmo vocês acreditam. Imagina fazer coisas maiores do que Cristo fez na terra, mas nós acreditamos nesse poder que a gente tem e muitas vezes a gente nem faz e acha que a gente não tem. Então, cara, fixe os seus olhos em Jesus. Começa a apagar o horizontal e liga o vertical com Deus. Começa a apagar tudo aquilo que Deus quer fazer aqui, que o mundo está vivendo aqui na terra, e começa a ligar aquilo que Deus está querendo te proporcionar aqui na terra. Igual eu falei no começo da live aí, até eu vi o Guerra comentando. Liga o seu Wi-Fi espiritual e começa a receber aquilo que está vindo dos céus, cara. Começa a receber aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. E aí sim, o horizontal vai ser ligado. O horizontal vai ser ativado. A terra vai começar a ligar tudo aquilo que o céu já está depositando sobre você, cara. Olhe para Jesus. Tenha intimidade com Ele. E não há outro nome que fará milagres nesse tempo, que fará a gente ver as vidas do que a morte. Não há outro nome que não seja o de Jesus, que vai fazer com que a gente veja vida do que trevas, a gente vida do que morte, que vai fazer com que a gente veja o mundo real e apague o mundo invertido. Era essa palavra que Deus tinha liberado sobre a minha vida. Era isso que Deus tinha ministrado comigo essa semana e Ele me constrangeu muito até chegar nisso. E uma última coisa que eu queria passar para você, e eu tenho certeza que isso vai mudar algumas coisas, e a gente vai fazer uma oração, algo muito profético aqui agora. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação de um ministro que, bem novo, ele veio para o Brasil e acreditando em tudo aquilo que o Brasil tinha. O nome dele é Mike Shea. Ele é um ministro que está vivendo no Brasil com a sua família faz alguns anos. E eu ouvi uma ministração dele no qual ele falava sobre algo que Deus deu lá no Éden. E desde então o homem não conseguiu recuperar. E é o que ele costuma cobrar das autoridades, que ele costuma cobrar de pastores, que ele costuma cobrar de líderes, que ele costuma cobrar do governo. Deus, quando Ele estabeleceu o homem aqui na terra, Ele deu 3 coisas para o homem: abrigo, alimento e segurança. E o Maiti, ele estava explicando isso na ministração dele. Só para você entender, isso não é meu, é algo que eu acho que vai agregar em tudo aquilo que Deus liberou. E Deus, ele fala que Deus deu 3 coisas para o homem quando ele colocou o governo do homem no Éden, quando ele implantou o homem no Éden, na terra. Ele deu abrigo, ele deu alimento. Abrigo porque ele deu uma terra e falou: essa terra é sua, você cuida, é aqui que você vai fazer morada. Ele deu alimento, ele só excedeu uma árvore que não era para eles comerem, mas eles tinham toda a floresta, todas as árvores, todos os frutos a favor deles, eles podiam ter o livre acesso àqueles alimentos.
E a terceira, ele tinha dado segurança. Porque a única coisa que ele tinha pedido, mediante essas três coisas, era intimidade com ele mesmo. E foi tudo que o homem perdeu. A partir do momento que ele comeu do fruto que ele não tinha, ele perdeu o abrigo que ele tinha, porque ele teve que correr atrás de viver debaixo de algo, debaixo de alguma casa. Ele perdeu o alimento que ele tinha, porque a partir de então Deus estabelece que o homem vai comer a partir do sangue do suor do teu rosto. Então o homem teve que trabalhar para colocar o alimento dentro da tua casa. E a terceira coisa, a segurança em Deus. Porque até o momento o diabo não tinha autoridade para tocar no homem. Mas quando Adão e Eva eles perdem isso, o diabo começa a entrar nisso e ele toma conta do homem e faz com que ele sofra coisas que não precisava sofrer. Então é isso que eu peço para que você entenda. Até hoje, a única coisa que o homem não conseguiu recuperar e ainda assim cobra das autoridades é uma casa para morar, é alimento e a segurança. Muita gente está sem teto e pedem abrigo. Muita gente não tem o que comer nesse tempo de caos. E muita gente tem medo do que pode acontecer. Então eles não têm abrigo, alimento e segurança. E eu tenho certeza que Deus estabeleceu isso sobre os filhos. E nós podemos oferecer isso para o mundo. Até que Deus volte, até que Jesus volte. Então nada disso será completo se nós não olharmos para Jesus. Nós não curaremos enfermos se nós não olharmos para Jesus.